Sejam muito bem-vindos à Conversa Atual. A Cerci Beja está a comemorar 48 anos de vida e no próximo dia 19 há um evento que vai assinalar precisamente esta data. É a nossa convidada esta semana, Vera Lopes Neca, é presidente da Cerci Beja. Antes de mais, muito obrigada, seja bem-vindo. Que iniciativa é esta que está preparada para dia 19? Então, boa tarde a todos e obrigado também por esta oportunidade de estar aqui. No dia 19 nós comemoramos mais um aniversário da Cerci Beja, desta vez os 48 anos. E este evento é uma tradição que nós temos já ao longo de alguns anos atrás. Foi aqui alterando um bocadinho a forma como se apresenta à comunidade, mas no fundo é também um momento em que juntamos todos aqueles que fazem parte da vida da instituição, colaboradores, clientes, parceiros e a comunidade que se queira juntar a nós. E nesse momento festejamos também o nosso aniversário, que se comemora em junho, e esta é uma data que é muito importante para nós também. Esta Garden Party é aberta a toda a comunidade. Quem quiser participar, o que é que tem que fazer? Então, quem quiser participar terá que adquirir a sua pulseira que lhe dá a entrada no nosso espaço. Portanto, nós de há alguns anos a esta parte, este é o terceiro ano em que fazemos isso, decidimos que este momento de comemoração seria no nosso espaço na Quinta dos Britos, porque é um espaço maravilhoso e acolhedor. E então, quem se quiser juntar a nós, adquire a sua pulseira para poder entrar no nosso recinto e depois nesse dia usufruir de tudo aquilo que tem à disposição. Temos comida, bebida oferecida pelos patrocinadores, a quem deixo também já aqui o nosso agradecimento. Temos momentos de animação, temos algumas surpresas que são feitas pelos nossos clientes e, portanto, é com certeza um fim de dia a assinalar e memorável e em que nós fazemos muito gosto em que se juntem a nós. Esta Garden Party em junho e depois a Noite Colorida em dezembro são já duas iniciativas imagem de marca da Cerci Beja. Sim, é verdade. Embora um pouco diferentes na forma como se apresentam à comunidade, mas são de facto duas marcas que a nossa instituição tem já aqui na comunidade de Beja. O dia 3 de dezembro, com a Noite Colorida, assinala o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência e é também um momento em que nós convidamos todos a juntarem-se a nós e, de certa forma, são iniciativas que têm sido muito bem acolhidas pela comunidade e em que temos tido uma boa adesão e uma boa participação de todos. Ou seja, temos aqui já um público fiel. Sim, podemos dizer que sim. Há pessoas que aparecem sempre nas nossas iniciativas e há caras novas que se vão juntando a nós e que se vão mantendo e por isso é um sinal que nos agrada bastante. E a nível da receita, é importante a receita que é obtida nestas duas iniciativas para o dia-a-dia da Cerci Beja? Sem dúvida, portanto, as nossas iniciativas têm sobretudo o objetivo de juntar a comunidade a nós e de dar a conhecer o trabalho que nós fazemos. Mas, de facto, as receitas que nós obtemos com estas duas iniciativas que falámos ou com outras têm extrema importância para aquilo que é a resposta que nós damos. Sobretudo, nós costumamos aplicar estas verbas que resultam destas iniciativas na melhoria das condições que nós temos para podermos oferecer um serviço com melhores condições de segurança e de conforto aos nossos clientes. Isto porque, como sabem, nós estamos sediados numa quinta que é bastante antiga, tem muitos edifícios, necessita de manutenção constante. Os edifícios originalmente não estavam construídos para esta resposta, portanto, as exigências atuais são diferentes e nós, para conseguirmos garantir a segurança e o conforto aos nossos clientes, estas verbas são de extrema importância para podermos investir nestes equipamentos e noutros equipamentos novos que vão surgindo. E, portanto, é fundamental a angariação destas verbas para isso. Já vamos aqui mais adiante nesta Sim. nossa conversa falar dessas exigências que se colocam atualmente à Cerci Beja. Gostava ainda de abordar uma outra iniciativa que terminou esta semana, mais uma campanha do Pirilampo Mágico. Essa não é da responsabilidade da Cerci Beja, mas é da FENA Cerci, que reúne ao fim e ao cabo todas as Cercis existentes em Portugal. Que resposta é que a população da região deu à campanha de 2026? Correspondeu às vossas expectativas? Sim, de facto, este ano foi um ano extraordinário para a campanha Pirilampo Mágico. É uma campanha que está quase a comemorar os 40 anos. Não é da nossa responsabilidade, efetivamente, é uma campanha nacional e em que todas as Cercis e mais algumas associadas da FENA Cerci participam.
Ao longo do tempo, esta campanha também se tem reinventado, porque inicialmente tínhamos apenas o Pirilampo e agora surge uma série de outras ofertas associadas a esta campanha, mas de facto este ano tivemos uma aceitação muito, muito positiva. Ontem foi o último dia de campanha, estamos a fazer o balanço, mas assim de uma forma muito, muito rápida e de acordo com a forma como tudo decorreu ao longo destes dias, podemos dizer que o balanço para já é muito positivo, ainda sem ter os dados concretos, mas sim. Vamos então agora sim falar dessas exigências e desses desafios que se colocam à Cercibeja no presente e naturalmente também no futuro. Comecemos com o presente. Neste momento, a Cercibeja, que serviços é que tem? Ao fim e ao cabo, que respostas é que disponibiliza para quem dela precisa? Então é assim, a Cercibeja tem uma missão muito abrangente que é promover a inclusão das pessoas na comunidade, das pessoas de uma forma geral. Portanto, nós temos um público depois alvo mais particular que são as pessoas com deficiência e é sempre esse público que está muito associado àquilo que é a missão da Cercibeja. E como é que nós trabalhamos isto? Portanto, nós temos as nossas respostas organizadas em 3 grandes áreas. Por um lado temos os lares residenciais, que funcionam como a casa de 38 jovens que estão acolhidos nos nossos lares residenciais. E depois temos a funcionar na nossa sede, na Quinta, a resposta de CACI e a resposta de qualificação e emprego. Portanto, o CACI, nós já trabalhamos com pessoas adultas. O CACI dá resposta. Mas em tempos trabalharam com crianças ou não? Em tempos trabalhámos com crianças quando existia a valência educativa. Entretanto, a partir de 2012 foi o último ano que nós tivemos pessoas na valência educativa e com a exigência de que todas as pessoas teriam que frequentar o ensino regular, ainda com as suas devidas adaptações e frequentar a escola regular. Portanto, todas as pessoas passaram a ter a escolaridade obrigatória e a estar na escola até aos 18 anos e nós ficámos sem valência educativa. E depois não desenvolvemos outras respostas que sejam direcionadas a populações mais jovens. Portanto, o nosso público são pessoas adultas com deficiência e incapacidade e também com outras vulnerabilidades. E estamos a falar de pessoas não só do Concelho de Beja. Não só do Concelho de Beja. Qual é a área de abrangência da Cercibeja? Então, nestas 3 respostas que estava a falar, nós damos resposta a 10 concelhos do distrito. À exceção de Odmira, Castro Verde, Ourique e Almodóvar, todos os outros concelhos são da nossa zona de intervenção. E quando falo naquelas respostas que nós temos, CACI e qualificação e emprego, nós vamos abranger todos estes 10 concelhos. Portanto, temos clientes que podem vir de qualquer um destes concelhos. Como eu estava a dizer, o CACI dá resposta a adultos com deficiência e ou incapacidade, que, à partida, não terão condições para poder evoluir para uma integração profissional. E, portanto, ficam no Centro de Atividades e Capacitação para a Inclusão. São trabalhadas as suas competências e as suas capacidades, mas mais numa vertente ocupacional, sendo que a legislação de CACI está ainda a ser trabalhada e não está... e há alguns aspectos ainda a limar. Mas só para se perceber melhor, sim, que tipo de atividades é que os vossos clientes têm aqui no CACI, no Centro de Atividades para a Capacitação e Inclusão? Então, nesta resposta de CACI, nós trabalhamos muito aquilo que é as áreas artísticas e desportivas. Sobretudo na área artística temos alguns clientes que se destacam já há muito tempo pelas suas pinturas, mas aqui numa época pós-Covid nós desenvolvemos um projeto que era o Desconfinar-te, em que promovia o desconfinamento precisamente através da arte e depois, a partir desse projeto, começámos a fazer uma maior aposta nessas atividades artísticas e estamos neste momento com alguns ateliês que decorrem permanentemente na área da pintura, na área do boinho, em parceria com o município, na área da representação, da dança, da música. E também decorrente um pouco disto, temos agora um projeto que está a arrancar neste momento, que foi financiado pela inovação social, no âmbito da inclusão pela cultura, que é o Além Circo, onde vamos trabalhar as artes circenses com os nossos clientes e também com toda a comunidade que se queira juntar nesta experiência. Depois, paralelamente às atividades artísticas, temos também a atividade desportiva, que é um marco muito importante na nossa instituição, em que os clientes de CACI praticam uma série de modalidades, desde o futsal, o corfball, o pádel, a natação, a ginástica acrobática e os trampolins, em parceria com a Academia de Desporto de Beja.
E pronto, temos assim uma panóplia de oferta nestas áreas e temos também depois uma parte, numa outra vertente, onde tentamos aqui incluir um trabalho mais transversal da nossa instituição, que tem a ver com a transformação alimentar e as nossas favas fritas. As famosas favas da Cerciveja. Exatamente, pronto, que encaixam também nesta resposta de Cassi. Depois, ainda voltando às respostas, em termos de qualificação e emprego, aqui nós trabalhamos todas as pessoas com deficiência e incapacidade que apresentam à partida condições para poder concretizar uma integração no mercado de trabalho, ainda que com as suas diferentes adaptações às condições de cada um. Temos 3 projetos que decorrem de forma permanente: a qualificação, a formação profissional, o programa Incorpora e o Centro de Recursos para a Qualificação. Quais são assim as áreas? Dê-me 2 ou 3 exemplos que habitualmente... As áreas que nós trabalhamos muito e onde conseguimos também uma boa integração é sobretudo na área agrícola e de jardinagem, na área dos serviços gerais e de manutenção e na área da cozinha-restauração. Pronto, são assim as 3 grandes áreas que absorvem mais os nossos clientes de formação profissional e de integração. E tem sido fácil essa integração no mercado de trabalho? Digamos porque há colaborações com várias entidades, certamente, sim, porque caso contrário seria impensável. Sim, nós temos protocolos com muitas entidades, públicas e privadas, distribuídas por estes 10 conselhos de intervenção onde nós estamos presentes. E eu posso dizer que, tendo em conta as características do tecido empresarial da nossa região, a integração da nossa população com deficiência e incapacidade tem sido bastante positiva. Só ressalvar aqui uma questão. Ao nível dos decisores existe uma grande aceitação e nós temos sentido isto ao longo dos tempos. Ainda falha aqui um bocadinho depois a integração de forma mais prolongada, porque a comunidade de forma geral ainda precisa de ser trabalhada nestas questões para que a integração profissional se concretize e se mantenha. E haja um reconhecimento que as pessoas são diferentes, mas são capazes. Exatamente, sim. Mas, de forma geral, o balanço é positivo em termos de integração profissional das pessoas com deficiência e incapacidade. E em relação aos lares, temos 2 edifícios aqui na cidade de Beja. Como é que estão a funcionar? Em relação aos lares, os nossos lares estão lotados, as filas de espera, os nossos e os das entidades congêneres, portanto, os lares residenciais para pessoas com deficiência e incapacidade, daquilo que é o nosso conhecimento à data, estão lotados a nível nacional. As filas de espera são enormes. E depois já há aqui uma coisa que eu acho que não é positiva para esta situação. No momento atual, aquilo que é as prioridades estão muito ligadas à promoção da vida independente e da desinstitucionalização, mas eu acho que é importante nós reforçarmos aqui neste momento que a vida independente e a desinstitucionalização não servem a todas as pessoas que têm deficiência e incapacidade. E olhando para as pessoas a quem nós damos resposta em termos de lar residencial e para a lista de espera que nós temos, eu até poderia dizer com quase toda a certeza que estas pessoas que estão em lista de espera e as que estão também integradas no nosso lar não reúnem à partida condições para poder ter uma vida independente, ainda com o apoio de um assistente pessoal, ou para poderem estar desinstitucionalizadas e lhe ser garantido o exercício dos seus direitos e o seu bem-estar e a sua qualidade de vida. Portanto, na minha opinião, acho que quando utilizamos estes chavões que estão agora em moda, direi assim, não sei se bem ou mal, acho que temos de ter aqui algum cuidado na aplicação destas e tentar perceber que necessidades é que efetivamente as pessoas têm. Porque de facto pode ser bastante importante para algumas pessoas, mas não serve a toda a gente. E isto traz-nos uma dificuldade acrescida, porque neste momento, e com esta questão da desinstitucionalização e da promoção da vida independente, à partida, a construção de novos lares residenciais para pessoas com deficiência não é uma prioridade. E a CERCI, neste momento, sendo uma prioridade, poderia eventualmente enverdar por esse caminho? Planeia, por exemplo, construir um terceiro edifício, um terceiro lar? Se tivesse condições para isso e apoios, naturalmente, para isso? Sim, se tivéssemos condições e apoios para isso sim, seria uma prioridade para nós. Nós, neste momento, aquilo que estamos e que temos em fase de projeto é a construção de uma residência de autonomização e inclusão. São estruturas diferentes, dão resposta... Mas que características é que teria essa residência? A residência de autonomização são estruturas que dão resposta no máximo a 5 pessoas
e que aí sim serão 5 pessoas que, à partida, sob orientação e supervisão de técnicos, conseguem, com as suas características e condições, desenvolver uma vida com alguma autonomia. Mas são permanências temporárias? Não. Ou permanentes? Podem ser permanentes, sim, podem ser permanentes, mas o público tem umas características diferentes daqueles que estão nas residências, nos lares residenciais, né? Que necessitam de muito mais apoio, de muito mais participação dos nossos colaboradores na sua vida diária e que, de certa forma, sem este apoio permanente, não conseguem mesmo ter as suas condições asseguradas, não é? Portanto, relativamente aos lares residenciais, há esta questão que eu gostava de frisar. A vida independente e desinstitucionalização são importantes, efetivamente, para quem reúne condições para conseguir ter uma vida com o seu bem-estar assegurado, com o exercício dos seus direitos assegurado, com qualidade de vida, para quem tem essas condições. Mas, de facto, a maior parte das pessoas a quem nós damos resposta, e estamos a falar de pessoas com deficiência intelectual na sua maioria, a maior parte não reúne condições para isso. E os lares residenciais são, neste momento, uma prioridade para quem está no terreno. E isto ainda por outra questão, deixa-me só aqui acrescentar esta questão. Estamos num momento em que, muitas das vezes, as famílias aguentam as suas pessoas cuidadas nas suas casas o máximo de tempo possível. E, portanto, quando procuram uma resposta, a pessoa cuidada e a pessoa com deficiência e incapacidade estará já numa situação em que, efetivamente, uma resposta de uma assistência pessoal ou uma resposta desinstitucionalizada provavelmente não lhe vai assegurar as suas necessidades. Sim, não será suficiente para assegurar as suas necessidades. Tendo em conta todas estas vertentes, Vera Lopes Neck, quais são os principais desafios que se colocam neste momento à Cercibeja? Bem, eu acho que já toquei aqui um pouco nos principais desafios que nós temos e para os quais trabalhamos diariamente. Um tem a ver com este assegurar das condições ideais para desenvolver a nossa atividade. De facto, nós ao longo dos últimos anos temos feito uma aposta grande aqui nas melhorias das nossas condições em termos de infraestruturas. Vamos investir dentro das nossas possibilidades nos edifícios que temos, na nossa frota automóvel, portanto reforçamos a nossa frota, promovemos melhorias nos nossos equipamentos, apostamos nas energias renováveis. Ainda assim, aquilo que temos feito, embora tenha sido já um progresso, não é suficiente. Consideramos que não é suficiente ainda. E, portanto, esse é um grande desafio que nós temos, continuar a melhorar aquilo que é as nossas condições em que oferecemos os nossos serviços. Depois, em termos do público que nós temos aqui na minha opinião, três grandes aspectos que nos preocupam. Por um lado, esta questão das respostas residenciais para este público que estivemos a falar, que não é uma prioridade de apoio neste momento, mas que é uma necessidade efetiva no terreno. Depois, por outro lado, temos também aqui outra população que são os jovens que, entretanto, foram para as escolas regulares, que terminam a escolaridade obrigatória e que começam a sair e que precisam de respostas inovadoras, adaptadas aqui às suas condições. São jovens diferentes dos jovens que nós trabalhávamos há uns anos atrás e que apanhávamos em idades ainda mais precoces, digamos assim, mas que agora vamos apanhar estes jovens numa idade já quase numa fase adulta. Já quase numa fase adulta, em que houve aqui um hiato de tempo em que algumas competências foram ficando aqui pelo caminho e, portanto, temos aqui esta população também. E depois ainda um outro grande desafio que nós temos é que cada vez mais a questão da deficiência surge muitas vezes associada às questões da saúde mental. E a questão da saúde mental começa a ser também uma realidade muito presente nas nossas instituições. E, portanto, eu diria que, em termos de público, estes são, assim, os grandes desafios que nós temos. Temos ainda um outro desafio também que nos preocupa bastante, que é as pessoas a quem nós damos resposta, algumas há 48 anos, e que estão, muitas delas, nos nossos lares residenciais, começam a envelhecer de forma muito rápida e a ter necessidades que nós, até aqui há poucos anos atrás, não éramos confrontados com essas necessidades, sobretudo ao nível da sua situação de saúde. Portanto, há aqui um pulo na sua condição de saúde muito rápido,
e que tem a ver com as questões do envelhecimento e para os quais nós também ainda nos temos que preparar de outra maneira. E adaptar. Sim. Uma tarefa certamente difícil. O nosso tempo está mesmo a chegar ao fim. Ainda assim, em tempo de aniversário, que presente é que a Cercibeja gostava de receber? Bem, eu julgo que o nosso melhor presente em tempo de aniversário e em qualquer dia é ter a comunidade junto de nós, reconhecendo o nosso trabalho e juntando-se a nós nas nossas iniciativas e em tudo aquilo que nós desenvolvemos e que também direcionamos à comunidade, não é? Porque a nossa filosofia de trabalho é muito, mesmo aquilo que nós fazemos dentro da nossa instituição é trazer cá para fora. E, portanto, trabalhamos muito nesta linha de fazermos parte da comunidade. E o maior presente que nós podemos ter é ser acolhidos, como temos sido acolhidos até agora. Eu acho que é isso. Por isso, deixava aqui o convite a que todos se juntassem a nós na comemoração deste nosso aniversário e também a visitarem e a estarem presentes na nossa instituição sempre que lhes seja possível. Muito obrigada, Vera Lopes Neck, que é Presidente da Cercibeja. A conversa atual está de regresso, já sabe, na próxima semana, naturalmente com outro convidado.